Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Afia Dermatopapers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Perla Gomes. E hoje o assunto do nosso podcast é sarcoidose e suas manifestações dermatológicas. E aí, Perlinha, vamos falar sobre essa doença que é um enigma para diversas especialidades médicas, né? E que requer a exclusão de outros diagnósticos para a gente definir que se trata de sarcoidose, né? É importante a gente reconhecer que existem manifestações multissistêmicas dessa doença, mas a pele é o segundo órgão mais acometido e por isso é necessário a gente estudar, dar uma revisada para o pronto reconhecimento dessa condição. Exatamente. Né, Perla? E lembrando que a pele pode ajudar até pela sua superficialidade e você poder biopsiar, né? Isso. Então, às vezes, você não precisa nem para alguma coisa mais profunda, né? Exatamente. E aí eu já venho perguntando aqui, vamos discutir o que é que caracteriza a sarcoidose e qual é o perfil dos pacientes que podem desenvolver esse tipo de doença. Então, vamos lá. A sarcoidose é uma doença multissistêmica e ela se caracteriza por formação de um granuloma não caseoso, que a gente chama que é um granuloma que tem uma periferia pobre de linfócitos, que é chamado de granuloma nu, né? Isso. Então, ela é muito mais comum no sexo feminino, né, Claudinha? Isso. E na população afro-americana do que nos caucasianos, né? Então, quando a gente pega mulheres negras, é mais comum a gente pensar em sarcoidose, né? Então, a manifestação característica clássica da doença é a presença desse granuloma no tecido, seja qualquer órgão acometido. Então, se a gente tem na pele, a gente vai precisar do anátomo patológico flagrar a presença desses granulomas não caseosos, pauci-inflamatórios ou nus. Se for no pulmão, a mesma coisa. Se for no linfonodo, a mesma coisa. Então, pensou em sarcoidose, tem que ter granuloma, gente. Isso. Não caseoso, né? Senão a gente vai pensar em tuberculose, né? E aí, a pele é muito importante esse reconhecimento, porque muitas vezes é uma manifestação que pode surgir antes do diagnóstico de uma sarcoidose sistêmica, durante ou até depois. Exatamente. Então, às vezes, o dermatologista é o primeiro a suspeitar, né? Examinando uma lesão infiltrada naquele paciente, você pode já dar o start no diagnóstico. Isso. E muitas vezes até no prognóstico. Existem algumas manifestações cutâneas que traduzem um prognóstico mais ou menos favorável daquele paciente. Exatamente. Né? Do ponto de vista pulmonar, né? Não só pulmonar, mas do trato respiratório, parece que praticamente todos os pacientes em algum momento vão desenvolver algum sintoma respiratório. Né? O sintoma respiratório nem sempre é grave, né, Perla? Isso, você pode vir com a dispneia, com a dor torácica, né? Uma tosse seca. Uma tosse seca, né? Exatamente. Então, às vezes, a manifestação é até de forma não típica, né, Claudinha? Isso. Que pode encontrar em diversas outras doenças respiratórias. Esses são os principais sítios de acometimento, mas olhos, baço, fígado, linfonodo, né, osso, podem ser acometidos, mas numa frequência bem menor. Dificilmente você vai ter esses sítios acometidos sem um acometimento cutâneo ou respiratório, né? Exatamente. E qual seria o padrão de predomínio? Você já falou que é mais em mulheres, é mais em afro-americanos, de forma geral, mas existe alguma faixa etária, Pelinha, mais prevalente? A faixa etária mais prevalente é ali entre os 25 e 40 anos de idade, Isso, né? Como você já brincou aqui, a gente dizendo, estamos fora já. Estamos fora dessa faixa etária. Digo, ufa, menos um. Vem só a doença coronariana, outras coisas mais graves agora. Tô brincando. Lembrar também que tem a predisposição genética, né, Claudinha? A gente depois vai falar dela, mas assim, é também característica essa predisposição genética. A gente vai ver que é fatores ambientais, predisposição genética, tudo isso junto, levando a um quadro da sarcoidose no gatilho, né? Isso, então já que você já está falando um pouquinho da fisiopatogenia, Perla, como provavelmente se dá essa formação da doença chamada sarcoidose? Como é que ocorre provavelmente esse gatilho imune para desenvolvimento dos granulomas? Então a gente tem aí o fator que eu já falei, o fator genético, né? E a gente tem os fatores ambientais, né, que pode levar a esse quadro. Então, às vezes, você, após uma vacina, após o uso de alguma medicação, pode ser após o uso de uma tatuagem, né, Claudinha? Então, existem gatilhos externos que podem, num paciente que tem predisposição, a levar esse quadro e a levar esse processo inflamatório aí, né? Isso, então requer uma suscetibilidade genética. Não temos ainda grandes perfis de HLAs bem identificados, né? Mas a gente sabe que um paciente que tem uma história familiar de sarcoidose pode ter um risco maior de desenvolver sarcoidose também. Os antígenos, provavelmente, que possam funcionar como estímulos para a formação do granuloma em torno dele, são múltiplos, não é uma coisa consensual, né, na literatura, nem na assistência. Então, como você falou, às vezes a gente vê pós-infecção
pós-vacina, tatuagem, a gente já teve alguns casos, né, de sarcoidose por tatuagem. Inclusive, a gente orienta pacientes que já têm o diagnóstico de sarcoidose, Evitar. não inventem de fazer tatuagem, que é um estímulo antigênico lá para você formar mais granuloma. Uma coisa que eu lembro também, que a gente já teve um quadro de uma paciente que foi por uso de interferon, né, Claudinha? Isso, e ela também abriu um quadro de sarcoidose, tanto cutânea. Primeiro ela foi pra gente, não foi pelo cutânea, a gente viu os exames e também fez quadro pulmonar. Isso. E aí, quando parou a medicação, somente parou a medicação do interferon, reduziu tudo. Então, é para você corticóide, ver, sem nada. Exatamente. Essa paciente que Perla está falando, a gente acompanhou no Hospital das Clínicas da UFPE. Isso. Ela tinha um diagnóstico de esclerose múltipla, fazia uso de interferon já há muito tempo, tinha trocado medicação, mudado dose, e ela veio com lesão infiltrada na fronte e no braço. Uma lesão infiltrada assim, eritematosa, com cara de nada, aquela coisa assim, cara de nada, não, vamos biopsiar para ver o que é. E veio bem clássico de sarcoidose. Então a gente pediu o exame de imagem, veio com linfonodomegalia perilar, que a gente vai discutir. E aí ela não tinha sintoma sistêmico, assim, não tinha dispneia, e a opção na discussão, junto com a neurologia, a clínica médica, enfim, toda a equipe, foi suspender a medicação. E ela, a imagem, evoluiu a pele, evoluiu tudo, e a gente viu que era uma sarcoidose induzida por droga. Então, é muito importante a gente raciocinar que os estímulos podem ser múltiplos. Então, vamos cascavilhar e evitar no que for possível, né? Ninguém vai deixar de vacinar, ninguém vai deixar de usar um antibiótico quando necessário, mas pensar nessas, digamos, drogas que acabam modificando mais a estrutura imune, que podem ser gatilhos possíveis, né? Mas pensando diretamente na pele, Perla, quais seriam as manifestações dermatológicas da sarcoidose? Ela é ou não é frequente? Vamos lá. Então, a gente sabe que a manifestação cutânea, ela afeta cerca de 25% dos pacientes e a gente chama que ela é a grande simuladora. Na verdade, ela pode ser nossa aula inicial de lesões elementares, porque ela tem de tudo um pouquinho, né? Então, ela tem máculas, ela tem pápulas, ela tem nódulos, atrofia, cicatrizes, né, Claudinha? Exatamente. Então, ela pode simular várias doenças. Então, realmente, ela é a grande simuladora, ela tem as lesões específicas, né, que a gente vai dividir direitinho, e ela pode vir com um quadro inespecífico reacional, como, por exemplo, o eritema nodoso, né? Exatamente. Então, só como um quadro reacional. O que significa isso? É que o específico, a gente vai encontrar o granuloma, que Claudinha falou, né, que é a presença do granuloma no tecido, mas o inespecífico você vai lá e não vai ter o granuloma, porque é um quadro de hipersensibilidade, um quadro reacional, mas ele entra no quadro cutâneo que está presente na sarcoidose, né? Exatamente. Então, como o Perla falou, pode a gente encontrar pápula, nódulo, placa, infiltração de cicatriz, nódulo subcutâneo e o próprio eritema nodoso. E é importante não só a gente saber que aquilo é sarcoidose, mas como tentar classificar um pouco qual é essa forma clínica, porque isso pode direcionar ou não um bom ou mau prognóstico para aquele indivíduo, né? Então, é bem interessante que a gente pense nisso aí. Então, e a mesma coisa é categorizar, porque chega um paciente para nós no ambulatório de dermatologia, a gente suspeita, faz uma biópsia, como a gente vai ver, e aí está o diagnóstico. Então é importante também se tem esse envolvimento sistêmico. Então, se não houver envolvimento sistêmico, o tratamento vai ser de uma forma, né? Então, e o segmento, precisa compartimentalizar. Eita, faltou a palavra. Compartimentalizar. Essa paciente, para a gente saber se vai ter um prognóstico melhor ou pior, a gente vai ver tudo isso agora. Isso, então você já está adiantando, Perla, por que é tão importante suspeitar e reconhecer a sarcoidose cutânea. Então a gente já citou várias coisas, já a gente vai identificar a lesão suspeita, que é um sítio fácil para biópsia. Então imagina, é mais fácil a gente biopsiar um linfonodo perilar ou uma lesão cutânea no braço ou na fronte. Não tem dúvida que é muito mais fácil acesso, muito menos invasivo. Então a gente tem que conhecer essas lesões e suspeitar para diagnóstico. Além disso, o fator prognóstico, a gente vai citar aqui quando for discriminar todas as manifestações cutâneas, né? Ela tem um significado bem interessante, mais favorável ou menos favorável com relação à presença ou não de cicatrizes, a envolvimento sistêmico. Então, isso é bem interessante e também para você direcionar o tratamento. Então, boa parte das lesões cutâneas, né, Perla, elas não trazem uma grande mortalidade por si só. Exatamente. Mas existem manifestações da sarcoidose cutânea que são extremamente desfigurantes. Exatamente. Inestéticas, centrofaciais, que o paciente
acaba... infiltra tanto que ele pode até obstruir uma via aérea, Isso, né? E aí você até isso. precisa atuar, apesar de ser uma lesão de pele, mas você precisa atuar. E desfigurante, o impacto Isso. social, a inibição, né, de todas as atividades do dia a dia acaba sendo prejudicada. Então, isso aí já a gente entende da importância desse reconhecimento. Mas vamos então descrever um a um, Perla. Como é que se apresenta então a sarcoidose em placas e a papular, que são as formas mais comuns. Então, vamos pensar na papular. Então, como o nome diz, sarcoidose com predomínio de pápulas. Isso. Então, vamos lá. Então, a primeira, sabendo que essa é uma das mais comuns que a gente encontra da lesão. Então, você pode encontrar pápulas eritematoporpúricas, né? Normalmente são lesões pequenas. Geralmente, elas são centrofaciais, né? E, geralmente, essas lesões, ela também pode vir de uma tonalidade um pouco amarelada. E aí, a gente, quando faz a vitopressão, você tem aquele testezinho que a gente chama de geleia de maçã, né? Desculpa, ela é eritemopurpúrica e na diascopia ela fica alaranjada, lembrando uma geleia de maçã, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Isso, são essas pápulas que acometem muito comumente, como ela falou, centrofacial, mas é muito comum na região periorbitária, envolvimento de suco nasogeniano, são pápulas em geral isoladas e que a gente na diascopia vê aquele aspecto laranjinha, geleia de maçã. O povo é criativo, eu digo sempre que esses estudiosos estavam com fome, que tudo compara com comida, né? Mas enfim. E aí mais uma de Damasco. Que seja, cada um com sua preferência. Então, face e pescoço são muito descritos nessa forma papular, mas existe também o acometimento de algumas áreas extensoras, existe a presença de pápulas na região do joelho, ao redor deles, e que alguns estudos mais recentes apontam que a presença dessa região afetada parece trazer um bom prognóstico. Já a forma de placas, como o nome diz, pode ser a confluência de pápulas, né? Lesões mais espessas, mais infiltradas, firmes, que naturalmente traduzem a infiltração mais profunda do granuloma, né? Então, tendem a ser placas maiores com centímetros de tamanho, com espessura mais intensa. E, naturalmente, se você presume que existem mais granulomas em toda a profundidade da pele, a probabilidade de você ter granuloma em outros órgãos é maior. Né? Então, a presença das formas em placas, né, as formas mais infiltrativas, geralmente estão associadas à doença crônica e à doença sistêmica. E essas também, mesmo após o tratamento, podem resultar em cicatrizes persistentes. Então, lesão papulosa, pequena, fininha, geralmente vai embora, partiu, tá tudo certo. Né? Não deixa marca, não deixa cicatriz. Lesão em placa profunda, firme, né? Mais endurecida, né? Pode estar associada a quadro pulmonar e deixa cicatriz ao final. Né? Certo. Então, a gente já conversou até aqui um pouquinho sobre a epidemiologia, o que define a sarcoidose do ponto de vista anatomopatológico, as principais manifestações cutâneas da sarcoidose, as mais comuns, mas se você está interessado em continuar aprendendo com a gente sobre esse tema que é multidisciplinar, continua seguindo a gente em todas as redes, acompanha nossos cursos que você vai ter acesso a essa aula por completo.